Sabe aquele livro super conhecido que todo mundo tá comentando, todo mundo tá amando? É, não é sobre isso que é o vídeo de hoje. Oi gente, eu sou a Liv do Mundo dos Livros e hoje eu vim conversar com vocês sobre livros desconhecidos que eu não vejo muita gente comentando, que eu li e amei. Vamos lá? O primeiro livro que eu vou indicar é Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse livro aqui traz uma história de drama e romance. A história se passa na Califórnia por volta de 1850, na época da corrida pelo ouro, uma época bem difícil, onde os homens disputavam terras, né, em busca de ouro. Muitas mulheres acabavam vendendo o corpo para ganhar a vida, para poder viver. E aí a gente vai conhecer a história da Angel, que justamente está nessa vida e não conhece outra vida, e do Michael, que é um homem de muita fé, é um homem que tem o seu pedacinho de terra e o caminho deles acaba se cruzando e ele, apaixonado pela Angel, acaba tentando salvar ela da situação em que ela vive. É um livro muito bonito, de amor, de perdão, de superação, de redenção mesmo. É um amor que vai mudar a vida da Angel. É um livro que me emocionou e é um dos livros favoritos da minha vida. Eu indico muito. A minha segunda indicação de hoje é O Trem dos Órfãos, da Christina Barker Klein. Esse livro aqui tem como tema central um fato histórico, que é o Trem dos Órfãos, que dá o título ao livro, e transportou mais de 100 mil crianças entre 1854 e 1929. Muitos anos de transporte ilegal de crianças, de manuseio ilegal de mão de obra infantil. E aí a gente vai conhecer a Vivian, uma senhora de 91 anos, e a adolescente Molly, 17 anos. A história das duas se mescla, ambas são órfãs e elas têm muito em comum, apesar de não parecer em primeiro momento. A gente vai conhecendo o passado da Vivian, vai entendendo o presente da Molly e vai aprendendo junto com as duas uma lição muito importante sobre a vida. Essa história é muito bonita, além de trazer uma curiosidade sobre um fato histórico que muita gente não conhece e eu particularmente não conhecia. Então fica aí a dica de uma leitura para conhecer um pedacinho da história e também para se emocionar. A minha terceira indicação do vídeo de hoje é A Irmã, da Rosamund Lupton. Esse livro aqui é um thriller, mas ele acaba sendo muito mais que isso. Aqui a gente vai conhecer a história da Beatriz, que parte em busca da irmã dela, a Tess, que está desaparecida. E ela começa a investigar, tentando descobrir o que aconteceu com a Tess, por que ela desapareceu, como que ela sumiu, como que ninguém sabe o que aconteceu com ela. Conforme a gente avança junto com ela na investigação em que ela vai se embrenhando, a gente vai descobrindo mais sobre a irmã dela, mais sobre a situação que ela estava vivendo e o que aconteceu com ela. Traz uma história cheia de reviravoltas, cheia de emoção. Eu cheguei a chorar no final desse livro, então fica a minha dica pra vocês. A quarta dica de leitura é Um Dia de Cada Vez, da Courtney Stevens. Esse livro aqui vai abordar temas muito importantes, principalmente para a juventude. Vai falar sobre abuso, intenção, ideias suicidas, depressão. É um livro muito intenso, apesar das poucas páginas. Traz uma história que é dilacerante. E a Courtney, ela conseguiu me enganar muito bem com essa história. Eu imaginava uma coisa totalmente diferente e quando foi revelado uma certa situação no livro, eu fiquei de queixo caído, eu não imaginava. Ela consegue impactar de uma forma muito grande com a história dela. E eu acho que é justamente essa intenção que ela quer passar no livro dela, que impacte de uma forma que te choque. Você fala, poxa, nossa, isso aconteceu e isso acontece com muitas pessoas, está acontecendo nesse momento e pode acontecer e já aconteceu. Enfim, é um livro para se refletir, principalmente para os jovens, é uma leitura muito indicada. E é um livro que fala também sobre amizade, sobre a família, sobre o amor. Eu recomendo essa leitura, que é um livro que eu não vejo quase ninguém comentando, mas que eu gostaria que muita gente conhecesse, porque a história desse livro é linda e é muito importante. A quinta dica é A Irmandade Perdida, da Annie Fortier. Gente, eu adoro a escrita dessa autora, é muito envolvente. Ela escreve romances que mesclam passado, histórico e presente. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre as Amazonas, a origem das Amazonas, a trajetória delas,
É uma história em que mescla duas personagens, uma amazona no passado e também na atualidade, uma personagem em busca da verdade de certas situações. A gente vai viajar para Roma antiga, Grécia antiga, vai conhecer a origem da Guerra de Troia. Esse livro aqui também explora muito o poder feminino. As personagens são muito intensas, muito vivazes. Para quem gosta de histórias com personagens femininas fortes, esse livro é muito indicado. E além de ser um romance histórico muito, muito bom. Eu adorei essa temática das Amazonas, eu nunca tinha lido nada parecido. Outro livro da autora que eu recomendo é Julieta, se você nunca leu, fica a minha dica também, que essa autora é muito boa. A minha sexta dica é Como Viver Eternamente, da Sally Nichols. Vai trazer a história do Sam, ele começa a escrever um diário como uma lição de casa e escreve as situações do cotidiano que ele vive, coisas que ele faz, mas com detalhe, ele sabe que ele vai morrer. Esse livro aqui é muito intenso. Ele fala sobre a vida, sobre a eternidade, sobre aproveitar cada coisinha da vida, cada momento. É sério, leiam e depois venham me contar, porque esse livro é maravilhoso. A minha sétima indicação de leitura é Fale, da Laurie Halse Anderson. Esse livro vai abordar também temas bem intensos, sobre abuso, sobre bullying, sobre solidão, depressão. É um livro bem fininho, a gente vai conhecer a Melinda, ela tinha uma vida normal até que ela vai numa festa e nessa festa acontece uma determinada coisa que muda a vida dela completamente e depois disso ela se isola, ela se fecha, ela não fala pra ninguém o que aconteceu na festa. E o livro vai mostrando quanto dói sofrer sozinho, sem ter ninguém pra compartilhar a sua dor, sem ninguém que te entenda, e mostra o quanto é importante ter com quem compartilhar e alguém que te apoie. Esse livro traz uma história muito importante para qualquer idade ler. É uma leitura super recomendada para se refletir. E a última indicação de hoje é Belle Époque, da Elizabeth Ross. Esse livro aqui é um romance de época, que a gente vai conhecer a história da Mel de Pichon. Ela se torna dama de companhia, mas aqui a dama de companhia nesse livro é explorada de uma forma diferente. São damas de companhia feias, para embelezar quem elas estão acompanhando. Então a Maud, ela entra numa agência, né, justamente para ser uma acompanhante dessa forma. Esse livro aqui, ele nos faz refletir justamente sobre o que é a beleza, o que é importante, o exterior ou o interior. E o legal é que ele mescla em paralelo a construção da Torre Eiffel. Para quem não sabe, na época, a construção era muito mal vista. A Torre Eiffel era considerada uma aberração. Então, a autora, ela faz um paralelo entre a construção da Torre Eiffel e a história da Maud. Esse livro aqui é muito bonito, então tá aqui uma indicação para vocês poderem conhecer. Bom, gente, essas foram as dicas de leitura de hoje. Todos esses livros que eu mencionei aqui no vídeo, tem resenha lá no blog, eu vou deixar as informações aqui no box de descrições. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha que ajuda na divulgação do canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo e me siga nas redes sociais para não ficar por fora de nenhuma novidade, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.